Oi, gente! Tudo bem com vocês? Finalmente trago boas notícias. Acaba de chegar um bom suspense coreano na Netflix. Posso escutar um amém? Hoje falaremos sobre o filme Na Palma da Mão, adaptação do livro japonês Stolen Identity, que conta com 1h e 57 minutos muito bem aproveitados. E se você ficou curioso ou curiosa para obter mais informações sobre o longa, saiba que aqui faço uma análise sem spoilers para ele e num segundo momento faço um final explicado, comentando toda a trama para vocês. Então, se você quiser evitar ou até mesmo pular para os spoilers, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, vamos de análise sem spoilers e você já sabe a lição de casa, hein? Não esquece o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e se quiser incentivar o canal de outras formas, pode se tornar membro hoje. Dito isso, agora sim, bora falar sobre Na Palma da Mão. Primeiramente, saiba que Na Palma da Mão conta a história de uma guria que perde o celular no ônibus e por conta disso vê sua vida virar um caos. Isso porque justamente um assassino em série, especialista em tecnologia, encontra o celular e instala nele um spyware, consequentemente fazendo da vida dela um inferno. E para quem não sabe, um spyware é um software espião que coleta informações pessoais ou confidenciais e que também consegue controlar o celular remotamente à distância. Esse assassino tem um modus operandi bem específico e com isso um detetive se esforça para encontrá-lo, já que ele tem suspeitas que esse homem é ninguém mais, ninguém menos que o seu próprio filho. Ok, pessoal, é até curioso que eu tô postando esse vídeo logo depois de postar sobre uma série chamada Red Rose que aborda praticamente o mesmo tema, segurança cibernética. Porém, diferentemente de Red Rose, Na Palma da Mão acaba sendo eficiente em conduzir um bom mistério, um bom suspense acerca dessa temática. Tudo bem que o longa chove no molhado e não apresenta nenhum tópico realmente muito inovador e disruptivo, mas soa atual o suficiente para ser atrativo e soa quase como um alerta. Isso porque o modo como praticamente toda a vida da protagonista é controlada pelo hacker é fascinante. E para ele, a partir do momento que ele consegue instalar o spyware, é babinha para ele controlar todos os passos da vida dela, seja no âmbito virtual ou no âmbito da vida prática, da vida real. A parte mais difícil desse processo para ele é instalar o spyware, só que a trama consegue encontrar uma solução muito simples para ele conseguir esse feito. É tão simples, mas tão simples que é de dar medo em qualquer um que assiste, dada a facilidade que qualquer um pode cair nesse golpe. E daí em diante é bizarro observar a comodidade que é para o hacker gerenciar toda a vida da protagonista. Afinal, ele tem muitas informações à disposição dele. Acaba que a trama evidencia o quão falha pode ser a segurança da informação de usuários comuns, visto que a protagonista até tinha sinais que tinha algo errado, mas ela não se toca, porque realmente não é fácil perceber uma coisa dessas. Por exemplo, o cara tinha praticamente um espelho do celular dela. Praticamente não, hein? Ele tinha um espelho do celular dela em um outro dispositivo. Então, ele mexia nesse dispositivo e controlava o celular dela. E com isso, como ele tinha controle de toda a vida dela, ele sabia quais eram os melhores horários para ele fazer isso. E como resultado, a guria vivia de bateria fraca. Afinal, o celularzinho estava sempre trabalhando, seja com ele ou com ela. Só que assim, quando a bateria do nosso celular começa a acabar rapidamente, de forma alguma, vamos suspeitar que seja porque alguém esteja utilizando ele remotamente. Apenas pensamos que é a obsolência programada agindo por meio de uma bateria viciada. Entende? Não é que a menina fosse burra, é que ela não tinha como associar os sinais à causa. E eu bem sei que deve ter batido um leve cagaço em você que me assiste e que nesse exato momento está passando por uma bateria viciada.
sinto muito. Ou seja, esse suspense utiliza um recurso relativamente simples para quem manja de tecnologia para explorar falhas em segurança cibernética. E acaba que ele consegue ser bem eficiente ao trabalhar com pouco de forma muito bem sucedida. Ele não inventa muita moda, não trabalha nem com Deep, nem Dark Web, nem inventa códigos de programação assustadores para quem é mais leigo nessa área de tecnologia. Não. Nada disso. E é justamente a simplicidade dessa premissa que acaba tornando o filme tão envolvente. Fora isso, o longa também conta com um assassino em série que tem um padrão de atuação e um comportamento muito claro. Então, isso acaba garantindo um tom de previsibilidade para o suspense, mas não necessariamente no mau sentido. Apenas significa que a partir do momento que entendemos o comportamento desse personagem, fica fácil deduzir como que ele vai agir com outros personagens. Especialmente o modo como ele tenta manipular todos ao redor dele. Afinal, quase todo psicopata tem essa habilidade e com ele não é muito diferente. E a trama usa isso e muito ao seu favor. Então, quem curte a série You da Netflix possivelmente tem tudo para gostar desse filme, porque ambas produções carregam uma energia bem similar. E já adianto que não achei as atuações muito fora do normal, excelentes, nem nada disso. Apenas dão para o gasto, dado que o desenvolvimento dos personagens é bacaninha. Já a trama em si conta com algumas pequenas reviravoltas próximos ao final e que juntas tornam um desfecho bem atrativo. Ele pode não ser grandioso e um tantinho acelerado, mas tem tensão suficiente para manter quem assiste preso até o final e fazer valer essa experiência. Além disso, a narrativa é bem redondinha, entrega começo, meio e fim, e apesar de não ser nada muito ousado, ainda assim é uma viagem satisfatória. É aquele tipo de produção perfeita para quando você não quer nada muito bobinho, mas também não quer nada muito complexo para não lascar a tua mente. Sinceramente, gostei do filme, recomendo e até acredito que ele tem potencial para fazer sucesso no streaming. E aí, você vai dar uma chance para ele? Vai ajudá-lo a ficar no top 10? Me conta aqui nos comentários se pretende assisti-lo. Se sim, tenho uma informação importantíssima para você que me assiste. Bem, vou para a segunda parte do vídeo, ou seja, para a parte com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada para você, beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você quer entender o filme, segue comigo até o final do vídeo. Bem, pessoal, nessa história conhecemos a Nami. Ela é uma guria jovem que trabalha como publicitária numa empresa que tem como principal carro-chefe uma geleia. E nas horas vagas, ela trabalha com o pai, ajudando ele no café dele. E eis que, como boa membro da geração Z, ela tem toda a sua vida conectada ao celular. E um belo dia, ela esquece ele no ônibus. E quem encontra ele é o Chu Yun, um assassino em série especialista em golpes cibernéticos. Isso porque ele costuma perseguir pessoas que ele consegue encontrar o celular. E o modo como ele atua é bem discreto. Ele simplesmente instala um spyware no celular da pessoa, depois dá um jeitinho de devolver o dispositivo para o dono dele e logo depois consegue controlar e acessar toda a vida da pessoa. Para ele, isso é um joguinho divertido que sempre acaba em morte, e ele depois pode partir para a próxima vítima. O primeiro passo para ele conseguir entrar no celular de alguém é ter acesso à senha do dispositivo para desbloqueá-lo, sem ter que resetá-lo. Mas ele tem dificuldades para descobrir a senha da Nami, e enquanto isso não acontece, ele tenta descobrir o que pode sobre a dona do aparelho. Ele consegue conversar com uma amiga da protagonista, que é apelidada de Gostosona, e rapidamente ele percebe que essa guria tem que entrar para a listinha dele. E que listinha seria essa, gente? Bem, parte da tortura dele consiste em saber quais são as pessoas que ele precisa eliminar da vida da pessoa que ele está controlando. Para instalar o spyware, ele finalmente consegue falar com a Nami por meio da Gostosona, né? E daí ele utiliza gravações pré-prontas com voz de uma mulher para enganar a protagonista. Ele utiliza gravações com os exatos diálogos que ele quer que aquela conversa tenha. Nessa ligação, ele diz por meio da gravação que vai deixar o celular
da Nami numa assistência técnica, porque acidentalmente quebrou o celular da personagem. E com isso vai pagar pelo conserto, pelo erro dele, e tudo que ela precisa fazer é ir lá retirar o aparelho. E o espertinho usa a loja de uma das vítimas dele para dar esse golpe. Porque assim, tem esse detalhe, ele sempre vai se apropriando da vida e dos bens das vítimas dele. Isso é até mesmo um dos meios que ele encontrou para viver, já que aparentemente ele não tem trabalho fixo. Quando a Nami chega na assistência técnica, ela percebe que para acessar a loja é um pré-requisito estar de máscara, algo que não é incomum nos dias atuais. Só que isso, na verdade, é uma justificativa para esconder o rosto do Choo-Yun, para inviabilizar que posteriormente ela reconheça ele. E a garota naquela loja preenche um formulário e coloca a senha do celular dela ali. E pronto! Temos ali o início do plano do mal diabólico do Choo-Yun. Ele instala rapidamente o spyware no celular dela e clona todo o aparelho em um outro dispositivo. Em paralelo, acompanhamos um detetive seguindo os passos desse assassino, porque ele desconfia que aquele sujeito pode ser o filho dele. Encontraram o corpo de uma mulher sem digitais numa área montanhosa e perto dela há restos de adubo que levam até uma árvore de ameixas. E rapidamente ele lembra que aquela exata árvore foi plantada pelo filho dele anos atrás. Ele já não tem mais contato porque o homem culpa o filho pela doença da mãe dele e esposa do detetive. Aparentemente, ela sofre de alguma doença mental, talvez seja depressiva ou algo assim. E com isso, ele tenta localizar o Choo-Yun para evitar que ele cometa outros crimes e mate mais pessoas. E assim, ele tá numa corrida contra o tempo. E de rabo preso, na verdade. Porque se a mídia ou a academia de polícia descobrir que ele é pai do assassino, possivelmente tudo que o filho dele fez pode recair sobre ele, ou então, no mínimo, vão afastá-lo do caso. Mas ele sabe que é a pessoa mais qualificada para encontrar o próprio filho. E assim ele faz. Tenta seguir os rastros e todos os passos que o filho dele fez nos últimos tempos, mas parece que ele sempre está um passo atrás do guri. E agora, voltando para o caso da Nami e o celular clonado, a partir do momento que o Choo-Yun consegue acessar o celular da guria, pronto, o caos está plantado na vida da Nami. Basicamente, ele vai tentar se aproximar dela, fingindo que tem vários gostos em comum com a personagem e também vai afastar todas as pessoas que são importantes na vida dela. E essas pessoas seriam quem, gente? A gostosona, a amiga dela, o pai dela e também a chefe dela, que é uma pessoa muito importante na vida dela. Afinal, o trabalho é de onde ela tira dinheiro, além dela contar também com muito apoio da chefe. No caso, ele tem interesse em afastar o pai porque percebeu que o homem não é tão tapado como a filha. Isso porque os encontrinhos entre o Choo-Yun e a Nami são na loja do pai dela, pois é um ponto fácil para ele aparecer e interagir com ela sem levantar muitas suspeitas na guria. Só que o pai dela é ligeiro e começa a suspeitar dele. Afinal, rapidamente ele percebe que aquele garoto tá se passando por um falso cliente antigo da loja. Fora que é meio estranha a aproximação dele com a Nami. Então, o Choo-Yun decide afastar o pai da Nami da vida dela. E para isso, tudo que ele faz é acessar remotamente o celular da protagonista e incentivar o pai dela a baixar um app. Se passando por ela, ele diz para o homem instalar aquele aplicativo porque vai facilitar a vida da personagem caso ela perca novamente o celular, já que é um app que mostra a localização dele. Mas a verdade é que aquele aplicativo é um localizador que mostra a exata localização do pai. E com isso, o vilão vai até a casa dele, sequestra ele e passa a morar lá na casa do homem. Já para afastar a chefe, o golpe dele é o seguinte: ele aproveita uma noite que a Nami está distraída com uma amiga dormindo na casa dela e entra no celular da mocinha. E ele simplesmente planta o caos. Ele publica uma foto e um textão expondo no perfil fake dela, destinado a publicidades veladas, que ela faz publi de graça para a empresa em que trabalha e que a empresa é um completo lixo. O produto deles é ruim, os ingredientes são ruins, enfim, tudo
tudo é ruim. E mais que isso, conta para as colegas de trabalho que recebeu um aumento em segredo, enquanto todas estão trabalhando o mesmo que ela por metade do valor. E de quebra, ele desativa o despertador dela, atrasando ela horrores. E obviamente, tudo isso dá muito ruim para a protagonista. Ela é demitida e ganha o desprezo das ex-colegas e da ex-chefe. E o safado não para por aí, viu, gente? Nesse meio tempo aí, ele também deu um jeitinho de invadir a casa da personagem e até roubou o cartão dela e sacou toda a grana que ela tinha guardada. E a cereja do bolo é que ele finge trabalhar numa empresa de tecnologia e com isso a Nami chama ele para tentar ajudá-la a descobrir quem foi a pessoa que hackeou ela e fez todo esse estrago na vida profissional dela. E daí que o descarado tem a coragem, a audácia de explicar para ela o que é um spyware e que possivelmente ela foi vítima de um. E como se não fosse suficiente, ele tem a pachorra de lançar a possibilidade da gostosona ter sido a pessoa que fez isso. E pronto, dessa forma ele eliminou a última pessoa que faltava na listinha dele. Porque ele conseguiu lançar o caos entre as duas amigas. E eis que a Nami finalmente utiliza os neurônios dela e associa que talvez o técnico que mexeu no celular dela pode ter sido responsável por instalar o spyware. Chegando lá, ela encontra o detetive que já estava na lojinha com um colega, pois os rastros do filho dele o levaram até lá. E dessa forma, os dois detetives unem forças com a protagonista. E com isso, ela bola um plano, diz que quer pegar esse safado e vai servir de isca. Só que os dois sujeitos escondem dela que, na verdade, aquele safado, aquele pilantra, é um assassino. E sem saber disso, ela trabalha com esses detetives. Vai fingir que não sabe de nada do spyware, que na verdade aquele pilantra é o safado que tá ajudando ela, se passando por amigo, e vai continuar utilizando o celular dela, e até mesmo vai convidar ele para a casa dela, e lá os detetives pegariam ele. Mas esse plano dá ruim, porque assim que o detetive principal observa o guri e encara ele, ele percebe que aquele sujeito não é o filho dele. Contudo, isso eleva o jogo do Choo-Yun para outro patamar, e agora ele quer jogar pesado. Já por garantia, os dois detetives decidem levar a personagem para a casa do pai dela, para que ela fique com alguém e não corra riscos. E ela, que tá deixando de ser boba, decide levar um celular velho que tem dentro de casa para poder utilizar enquanto estiver na casa do pai, já que ela quer evitar que o safado espie ela. E somado a isso, ela diz para os dois detetives ao se despedir que vai ficar em constante contato com eles. Se ela parar de mandar mensagens, é porque algo aconteceu com ela e eles precisam ir até ela. Ela vai para a casa do pai, entra lá e vê o homem deitado na cama aparentemente. E quando ela menos espera, ela recebe uma mensagem do Choo-Yun, dizendo que ele trocou de número e viu que ela trocou também, provando que o safado nem faz mais questão de esconder que está espionando ela. Daí ela responde o Choo-Yun e o que acontece, gente? O que? Vibra um celular naquela casa. Ela estranha, então decide ligar para o celular do Choo-Yun e tcharam! Ela percebe tudo. O pai dela foi sequestrado e o doido que tá fazendo tudo aquilo com eles está naquela casa. Ela tenta correr, tenta ligar para pedir ajuda, mas percebe que aquele celularzinho velho também tá com spyware, já que o safado instalou ele quando foi na casa dela, sem ela saber. Com isso, o doidão manda uma mensagem para os detetives, se passando por ela para fingir naturalidade, como combinado entre ela e os detetives, e amarra ela e coloca ela numa banheira, sob o corpo do pai, o que automaticamente afoga os dois. Ele faz isso porque ele tem uma regra meio biruta. Ele diz que se alguém entrar em contato durante 24 horas com a vítima dele, ele automaticamente solta a vítima. Só que isso não aconteceu com o pai da Nami. Então, o tempo do homem acabou. Mas daí dá ruim para o vilão, porque temos um plot twist. Na verdade, a menina alertou no papelzinho que iria apenas ligar. Ela não mandaria mensagens de forma alguma. Mas ela disse em voz alta que mandaria mensagem. Disse ao contrário, justamente por garantia, porque ela tinha suspeitas que talvez continuasse sendo espionada de alguma forma e por isso ela bolou esse plano. E como Choo-Yun mandou uma mensagem se passando por ela, automaticamente os detetives
detetives vão atrás dela. E assim, um dos detetives vai até a menina e até o pai dela para tentar resgatá-los, salvar a vida deles. Aparentemente ela tá bem, só que o pai tá horrível, gente. Ele ficou muito tempo submerso. Já o detetive confronta o vilão e ele descobre que, na verdade, a identidade do filho dele foi roubada por aquele sujeito. O verdadeiro Tio Yun foi uma das vítimas desse doido. Afinal, ele sabia que a vida do Tio Yun era meio caótica, ele tinha uma personalidade difícil e facilmente poderia ser o bode expiatório que o vilão precisava. O Tio Yun podia ser o assassino de fachada. Ele sabia de tudo. Sabia da árvore, sabia que o pai do Tio Yun era policial, sabia que eles estavam tretados, sabia tudo, gente, tudo, tudinho. E fez do Tio Yun o assassino das vítimas dele, para que, se caso algum dia a polícia encontrasse as vítimas dele, facilmente as pistas levariam para outro caminho, bem longe desse doido. Ou seja, terminamos o filme sem saber a verdadeira identidade do vilão. Apenas sabemos que há cerca de 1 ano atrás ele matou o verdadeiro Tio Yun, jogou o corpo dele numa represa e logo depois assumiu a identidade dele. Daí, por fim, a Nami consegue se soltar com a ajuda de um canivete que sempre carregava e atira no vilão. Já o pai dela despertou, passa bem e dias depois ela virou manchete nacional por conta de tudo que viveu. Infelizmente, ela segue sendo vigiada, só que agora por centenas de curiosos. E o doidão não morreu, viu, gente? Aquele tiro apenas deixou ele em coma por alguns dias e ele precisa acordar para que a polícia descubra toda a verdade. Quem é ele? Por que ele andou fazendo tudo aquilo? E quais foram as verdadeiras vítimas dele? Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha tirado todas as suas dúvidas sobre o filme, mas se caso você ainda tiver alguma, deixa aqui nos comentários. E já sabe, eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!